Boa noite, moçada! O Caleidoscópio está no ar, ao vivo, e hoje nós vamos tentar aqui dar uma forcinha para você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Pois é, com a crise econômica, muitos jovens entraram aí na lista dos que estão em busca de complementação da renda familiar. E os que estavam dedicados apenas aos estudos passaram a procurar uma vaga. Esse grupo figura aí a faixa de 18 a 24 anos e tem encontrado dificuldade. Uma se esbarra aí na falta de experiência e outra até na falta de habilidade em construir um currículo interessante. Então, como se preparar melhor e se tornar competitivo? É sobre isso que nós vamos trocar uma ideia aqui nessa edição do Caleidoscópio. Você que está nos assistindo aí, participe! Vamos então para os nossos convidados de hoje, né, gente? Que estão aqui no estúdio para esse nosso bate-papo sobre jovens e mercado de trabalho. Então estão aqui para essa nossa troca de ideia a Andréia Aguiar, ela é psicóloga, especialista em neurociências, coach de carreira e educacional, palestrante e escritora. Que currículo, hein, Andréia? Bem-vinda! Boa noite, um prazer estar aqui. Prazer todo nosso de receber. Eu comecei ali o programa já apontando um pouquinho esse cenário, né? Mas eu queria um pouquinho do seu olhar. Como é que você visualiza esse cenário que a gente tem hoje de mercado de trabalho para o jovem? Acho que sempre foi um desafio para o jovem entrar no mercado de trabalho. Eu lembro quando eu formei em 94, 23 anos, na faculdade, foi muito difícil conquistar esse primeiro emprego. Hoje, talvez pelo cenário da crise, pode parecer um pouco mais difícil, mas você, quando não tem experiência, as empresas são pouco acolhedoras. Então, precisa de um pouco mais assim, de empenho, dedicação, construir um bom currículo, saber se comportar numa entrevista, para que aconteça essa oportunidade, essa primeira oportunidade. Legal. Bom, gente, também para trocar ideia, né, e falar um pouquinho aqui com a gente sobre esse nosso panorama, tá aqui a Rosânia Teles, ela é superintendente de educação para o trabalho da Associação Profissionalizante do Menor, a Asprom. Rosânia, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. Boa noite. Você concorda aqui com a nossa colega que fez, assim, já colocando, inclusive, né, a questão da cobrança aí do currículo? Sim, é por aí? Exatamente, né? O jovem, ele tem que mostrar realmente esse interesse, né, esse conhecimento, essa busca, né, determinação, né? Na Associação Profissionalizante do Menor, na Asprom, nós trabalhamos exatamente com o primeiro emprego, que é exatamente dar a primeira experiência, né, que é necessária para você entrar neste mercado e com uma formação curricular. Legal. Também para esse nosso bate-papo aqui, dividindo ideias, né, gente? Ó, tá o Silvano Aragão. Ele é vice-presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos de Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, viu, Silvano? Boa noite, muito obrigado. Boa noite. A sua leitura também desse cenário que a gente tem, tá indo por esse caminho aqui? Realmente o mercado de trabalho está um pouco difícil para a entrada dos jovens. Mas todas as empresas têm lá seus programas de jovens aprendizes, que é obrigatório, né, o preenchimento de cotas. Tem os programas de estágios e sempre tem empresas dispostas a contratar jovens, mesmo sem experiências. A boa dica mesmo é a entrada, é o currículo, é o cartão de visita. E os jovens pecam demais na hora de enviar os seus currículos. E a gente vai poder discutir um pouco sobre isso. Boa! Pois é, gente, e falando nisso, o NUB também andou fazendo uma pesquisa por essa área também. E está aqui o nosso veterano, né? Ele que já esteve aqui com a gente, Rafael Oliveira. Ele é professor de História do Colégio Logosófico, coordenador do Núcleo Brasileiro de Estágios em Minas Gerais, o NUB. Seja muito bem-vindo, viu, Rafa? Obrigado, Simone. Boa noite você, convidados e telespectadores. Eu penso também que há essa dificuldade, os pontos complicados do mercado a gente conhece, já sabe de cor, mas eu penso também que é necessário que sejamos otimistas, né? Então hoje todos eles vão dizer algumas dicas, eu também tenho um olhar bastante esperançoso, mesmo porque temos um bom exemplo aqui, eu também tenho, enfim, passos da minha etapa de carreira para compartilhar, que eu acredito que se o jovem se empenhar, tiver o foco certo, saber a importância de um português antes de uma segunda língua e de um currículo formal, uma linguagem um pouco diferente daquela da rotina dele, mas que saiba ali organizar bem as suas ideias,
ideias, eu penso que sempre há espaço para o diferencial, o ponto fora da curva, e para essa exceção se fazer ainda hoje regra na medida em que se dedicar corretamente. Maravilha, valeu, Rafa. Com a gente também, ó, o Rafa já citou aqui o nosso bom exemplo, né, gente? É o Gabriel Mendonça. Ele é estudante, menor aprendiz do programa de aprendizagem da Asprom. Seja muito bem-vindo, viu, Gabriel? Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos. E é uma experiência muito gostosa de poder estar aqui, podendo compartilhar e aprender um pouco com vocês. Bom, Gabriel, e você é o nosso bom exemplo aqui, porque você está trabalhando, né? Que notícia boa! Tem 6 meses que você está empregado? Isso. Como é que foi essa etapa, assim? Você teve alguma dificuldade? Em que, né? Quais foram os percalços aí que você encontrou até chegar nesse trabalho? A primeira dificuldade que eu tive foi um pouco a timidez. Eu sou um pouco tímido. Foi só aquela primeira timidez mesmo, do primeiro momento, primeiro contato. Mas depois que, com o passar do tempo, eu fui acostumando com as pessoas e nós tivemos uma relação melhor dentro das empresas. Olha só, e no processo de seleção, essa timidez também pesou um pouquinho? Você teve que dar uma driblada nisso? Te agradeço muito, porque tímido aqui para participar do programa é um ato de muita coragem, assim, né? Agradeço demais, ele veio participar aqui com a gente, dividir a história. Como é que foi isso, assim, nesse momento de processo, né, de seleção, você lidar com essa timidez? No processo de seleção eu tive que, como você disse, driblar um pouco, pois eu vi que se eu deixasse a timidez falar um pouco mais alto que o meu próprio conhecimento, talvez eu não conseguiria a vaga. Então eu preferi deixar a timidez de lado e erguer a cabeça e começar a agir como um trabalhador. Que bom que a estratégia deu certo, viu? Parabéns. E ele vai compartilhar aqui com a gente essa experiência. Você que está em casa, gente, que queira participar aqui com a gente, tá em tempo pelo Twitter, Instagram, Snapchat, no @caleidoscopio.tv, ou então, né, pelas outras formas que você já conhece, também vão aparecendo aqui ao longo do programa na tela para você. E a nossa atração musical para dar, né, aquele clima gostoso que a gente adora, né? Hoje, quarta-feira, mas está parecendo uma segundona, né, gente? Depois de um feriadinho. Banda Inc tá aqui com a gente. Sejam muito bem-vindos. Valeu! Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Prazeraço recebê-los aqui, viu? Prazer é todo nosso e eu queria falar que esse assunto interfere drasticamente na gente. A gente tem muito interesse nisso, porque é justamente a nossa faixa etária, entre 18 e 24 anos. E pra gente também que tá tentando construir a nossa própria empresa, que é a banda, né? Que é uma coisa também que hoje em dia acontece muito entre os jovens, entre os empregados autônomos, né? Que acontece muito. E a gente tem muito interesse nesse assunto e fico muito feliz de poder compartilhar e aprender também. Que bacana. E vocês aí, vivem de música, gente? Como é que é? Tem um trabalho paralelo também? Porque são todos super jovens, né? Sim, eu vivo de música porque eu faço faculdade de música e trabalho no Cifra Club. Que bacana! Eu sou estagiário do Cifra Club. Os meninos trabalham em outras áreas, mas a gente está buscando o máximo possível de conseguir viver só da música, apesar da crise, apesar de tudo. Estamos na luta, né? Isso aí, tá na luta. Ricardo, então, falando comigo, sim, não é isso? Sim. Ao lado do Ricardo temos o Marcelo. Boa noite. Valeu, boa noite, Marcelo. Lá no cantinho temos o Sérgio, gente. E na batera, Vinícius. Valeu, viu, pela presença. Então, essa é a formação completa da Inc, não é isso? Quanto tempo vocês estão juntos, gente? Estamos juntos há 2 anos, desde dezembro de 2014. Na verdade, falar 2 anos em dezembro, né? Desde dezembro de 2014 já lançamos um EP com 5 músicas. E vamos tocar umas aí com você hoje, todas autorais. Muito bom. O casamento então tá bom, né, gente? Tá indo bem, tá ó. rolando. Agora aqui, essa história de Inc, gente, vem de onde essa coisa criativa? Então, a gente resolveu mesmo aderir o nome. O nome já era de uma outra banda que eu tive. Então a gente resolveu aderir o nome tanto pela sonoridade e a gente começou a querer brincar com isso. A gente começou como Inc, que significa tinta, a gente brinca às vezes que a gente pinta quadros sonoros, a gente tenta fazer esse tipo de música. Incrível, muito bom, gente. Aqui, vamos pintar música então nesse programa, né? Vamos começar? Vamos lá? Vamos lá. Então vamos de música agora com o Inc no Caleidoscópio. Bora lá. Esse sorriso do rosto, esse brilho do olho, vai se ajoelhar. Pode gritar, falar pra todo mundo
sentir culpado, Deus não vai te ajudar. Oh, não! Se acha que é o melhor do mundo e não quer melhorar, se fica todo tempo todo querendo ganhar, pode ir tirando o cavalo da chuva, desamarra e não se iluda, ninguém vai te aturar. Tira foto. Não quero que o vento espalhe areia fina da ampulheta que mede o tempo da minha vida. Não quero ser um servo desse mundo tão perverso. Por toda a vida eu andei sem saber se vale a pena ou se eu devo esquecer. O tempo passa enquanto eu durmo, sou escravo da rotina. Você não pode sair dessa Sara, ninguém vai te ajudar. Você não pode sair dessa Sara, ninguém vai te ajudar. Você não pode sair dessa Sara, ninguém vai te ajudar. Você não pode sair dessa Sara, ninguém vai te ajudar. Uau, é a banda Índia aqui mandando. Bom, gente, aproveite também, né, aqui as dicas preciosas dos convidados de hoje para você se sair bem no mercado de trabalho. Tá difícil? Tá faltando vaga? O que você pode fazer para tentar melhorar esse quadro? Fique ligado. Andréia, o que esses jovens podem fazer para tentar melhorar um pouquinho, né, esse quadro, já que o nosso mercado não tá fácil? O jovem, na minha opinião e na minha experiência, porque eu sou coach de carreira, por mais que ele domine tecnologia, que ele seja, em geral, um jovem mais extrovertido, não necessariamente os jovens são tímidos, igual o Gabriel, há sempre uma insegurança por não se conhecer. Eu percebo que com 18 anos ainda é muito cedo para saber o que a gente quer profissionalmente, sabe? Então, é muito importante buscar ajuda, na minha opinião, para você identificar suas competências. Dentro de todo mundo tem muito talento. A gente tem um gênio dentro da gente e que talvez nós ainda não tivemos a chance de ter contato com ele. Porque o mundo da escola é um mundo muito voltado para as disciplinas técnicas. E não se trabalha as questões comportamentais. Então, eu não sei se eu sou bom comunicador ou se eu sou mais criativo, se eu sou mais estrategista ou mais analítico. E sozinho essa descoberta entre 18 e 24 anos, eu acho difícil. Então, tem profissionais que podem te ajudar, porque quando você se autoconhece, você vai seguro para a entrevista, que é um grande diferencial. Você se destaca dentre os outros. Então, uma boa entrevista é quase certo a entrada aí para essa vaga tão esperada. Legal. E a partir dessa entrevista, né, gente, se a gente pensar, a gente no início aqui, a gente fez quase um diagnóstico, né? Trouxemos aqui a questão da experiência que pesa muitas vezes para o jovem, falamos também sobre a língua portuguesa, o domínio dessa língua e a questão do currículo, né? Foram 3 coisinhas que apareceram, mas que são fundamentais para essa nossa fase, né? Rafael, se a gente pensar, né, principalmente nesse currículo, nessa estrutura de
currículo e a forma de você utilizar a língua portuguesa nessa entrevista e também no processo, porque a gente sempre esbarra como uma das primeiras etapas, né? A redação, é o texto. O que você observa, assim, a partir da pesquisa que vocês desenvolveram também, né? Há uma deficiência do jovem nesse sentido, assim, de assustar. Esse domínio, ele não vem sendo praticado? Nós ficamos assustados, né? Vamos ver o que os telespectadores pensam a respeito, porque ao longo de 2015 a gente fez uma pesquisa com mais de 8 mil candidatos em todo o país em processos seletivos. Todos esses processos têm alguma etapa que fazem uso do português para mensurar esse jovem, ou um teste ortográfico, ou a própria expressão do falar em público. Em algum momento ele vai ser testado com relação ao português, e 40% desses candidatos foram eliminados só por cometerem erros no teste ortográfico. Inclusive, entre os 5 cursos com maior índice de erros está o curso de jornalismo, que é mais um alerta aceso. E a gente sabe, por exemplo, assessoria, quando a pessoa vai escrever, é comum, mesmo quem é da área, cometer erros. Então, a gente percebeu que muita gente se preocupa com o segundo idioma e não se preocupa com aquele que é o nosso idioma corriqueiro. E cada vez mais a gente tem corretores ortográficos a todo tempo, encurtadores e abreviadores à disposição. E a linguagem formal a gente só faz quando tem que fazer alguma avaliação, alguma prova, porque o restante já há uma facilidade cada vez mais presente. Então, a gente chama atenção para o português, porque uma vez que esse jovem cometa, entre aspas, uma gafe, ele vai ter muita dificuldade para ter uma segunda chance naquele processo seletivo. E além do português, o falar em público é um ponto muito importante. Eu vi o convidado de vocês comentando a respeito de ter que deixar de lado a timidez. Eu não consegui no início, embora fosse da comunicação. Eu fui reprovado em 2 processos de seleção, justamente porque quando perguntado sobre virtudes e defeitos, eu não soube me expressar. Nunca tinha feito o que quando a gente vai começar a paquerar faz, sabe, olhar no espelho e conversar um pouquinho. E ali me faltou isso. Então depois eu precisava, enfim, ter uma bolsa auxílio e precisei bater de frente com o que era uma insegurança minha na época. Escutava o que eles relataram que mas a crise para a gente é mais difícil, mas a gente quer chegar lá. Eu fiz a escolha inicial pelo jornalismo, escutei que ia ser pobre, e depois fiz a escolha pela história, escutei que ia ser 2 vezes pobre, e ainda assim as 2 trajetórias conseguem se casar e chegarem adiante, né? E sobre o currículo, justamente essa distância da linguagem formal faz com que o jovem não consiga organizar um texto mais padrão, mais legal do ponto de vista da escrita clara, e a organização é fundamental. Eu não tenho dúvidas que na BRH vocês recebem sempre um currículo com e-mail de quando o jovem era criança, aquele gatinha, @ provedor qualquer. Então falta essa seriedade, a gente percebe que o jovem não percebe que ele é o cartão de visitas. Sim. O gestor precisa olhar para aquele documento e ter a sua atenção chamada. Então, claro que a formalidade, uma organização e a adequação das características dele à vaga que ele quer concorrer são pontapés iniciais fundamentais, né? Concordo plenamente. Eu trabalho mais de 25 anos como gestor de recursos humanos e recebo diversos currículos, faço entrevistas com diversos profissionais. E isso que você acabou de falar é o que realmente acontece. Às vezes os currículos chegam, o jovem ele não tem o cuidado de ler o que ele vai mandar para as empresas. Ele tem que entender quem vai ler o currículo dele não conhece. Né? É uma pessoa estranha que nunca ouviu falar dele, então tem que ler e tem que estar bem organizado, tem que estar na ordem cronológica. Às vezes ele coloca que teve uma experiência aqui no atual e depois pega a primeira, fica tudo invertido. E você tem uma gama de amostras de currículo muito grande. E às vezes já mostra uma desorganização no próprio currículo, né? Se é um cargo administrativo ali, ele já está meio que eliminado. Você tem lá 200 currículos, você tem que contratar uma pessoa. Então, você passa muito rápido. Né? Então, assim, o currículo ele tem que chamar a atenção. Né? Então, ele tem que estar organizado. Não pode ter erro de português. Né? Então são cuidados que precisa tomar no primeiro instante, mas o que vai valer também tem que ser verdadeiro no currículo. Não adianta você colocar dentro de um papel aquilo que você não é. Não adianta também você querer
ser o personagem daquele currículo. Espanhol intermediário, mais de metade dos brasileiros tem no... Não, inglês básico. Para que inglês básico? Colocar no currículo que tem pacote Office, o jovem ele já é conectado por natureza. Então, isso aí é básico. Então, ele tem que mostrar como que ele pode agregar dentro daquela organização com a experiência dele, com tecnologias. E aí vai. Na entrevista aí é outra história. É outra história. Gabriel, você teve dificuldade assim na confecção do currículo? Hoje em dia a gente acompanha até como é que eu coloco currículo ou currículo, né? Tem essa dúvida também. Você teve essa dificuldade assim na estrutura do seu currículo? No primeiro momento, antes de eu começar a pesquisar, eu tive sim uma dificuldade. Porém, algumas pessoas mais especializadas me ensinaram, vamos dizer assim. Eles me indicaram as formas corretas. Então, depois foi um pontapé inicial, vamos dizer assim. Aí, fora isso, eu consegui desenvolver muito melhor o meu currículo. Que bacana. É legal porque ele se desafiou o tempo inteiro, né? E passou. Diga. Eu fico imaginando que talvez tenham jovens pensando assim, porque sempre essa pergunta chega para mim. Mas eu nunca trabalhei. O que eu vou colocar no meu currículo? Eu não tenho experiência. A única coisa que eu fiz foi estudar e talvez um cursinho de inglês. E se eu puder deixar uma dica, o que eu falo para esses jovens é que a vida é a sua escola. Então, não necessariamente você tem que ter uma experiência profissional. Se você participa na sua escola, é líder em sala de aula, um trabalho que você conduziu, que foi destaque, então faz parte do seu portfólio, talvez dentro da sua comunidade, da sua igreja. Então, tudo que mostra que você é proativo, que você sabe trabalhar em equipe, que você tem um espírito de liderança, isso tudo vai contribuir para que as pessoas sintam interesse em te conhecer. Porque o legal é que o jovem entenda que é como se fosse um produto. Você tem que ser interessante. E aí, se você se mostra interessante e tem a oportunidade da entrevista, e lá você fala de forma correta, consegue se expressar, as chances vão aumentar. Então, não precisa ter esse fantasma, essa insegurança. Eu nunca trabalhei. Você tem competências dentro de você que foram adquiridas no seio familiar, dentro da escola, na comunidade, na igreja. Nós vamos isso é voltar importante. a falar sobre isso, porque às vezes também é um exagero também, né, do que colocar como competência. Sim. Gente, na edição de hoje, jovens no mercado de trabalho. Ou jovens que estão fora desse mercado, né, gente? Tem uma galera batalhando aí por uma vaga para ajudar a complementar a renda familiar, mas muitos encontram dificuldade. Como amenizar isso? Como se preparar para o mercado de trabalho? Este é o papo de hoje aqui no Caleidoscópio. Participe pelas nossas redes sociais ou no WhatsApp no 996428473. Andréia terminou o bloco anterior falando, né, sobre essa questão aí do currículo também, né, Andréia? E aí, principalmente a questão da experiência, que não necessariamente o jovem, por ele ser jovem, ele tem uma experiência que ele não tem que colocar, né, essa experiência que ele não tem num currículo. Só que aí a gente tem umas situações também que o jovem ele coloca muita coisa, né, de uma palestra que ele participou. Isso é bom, gente? Essa quantidade de informações também para o currículo, como é que vocês veem isso? E aí eu queria ouvir a Rosane um pouquinho, porque a Rosane até queria complementar um pouco desse raciocínio. Sim, eu queria complementar, né, que a gente trabalha com essa formação profissional exatamente mostrando a questão, né, do seu potencial. É necessário que você mostre o potencial que você tem, né? Então, assim, a questão de participar de um grupo, né, da igreja, né, a questão de participar na comunidade, em campanhas, isso é muito importante. Também estar representado, ser falado como um dos seus, né, das suas características positivas, né? Aqueles currículos, né, que vêm recheados, né, de participações, você tem que tomar muito cuidado, né? Então, assim, tem que se observar, né? Que empresa é essa? Que cargo é esse, né? Quais habilidades você tem realmente que destacar para aquele cargo, para aquela empresa? Que às vezes pode pecar pelo excesso, pode pecar pelo excesso. Então, muitas vezes você pode colocar, se for uma atividade que você vai desenvolver um motor fino, você pode até colocar alguma coisa ligada ao artesanato, porque é importante isso, né? Então, assim, você tem que observar muito na hora do seu currículo isso, né? Então, assim, a gente busca trabalhar com o jovem nas
Seron essa formação curricular, né? Então, a gente introduziu dentro dos conteúdos o português, a matemática, a excelência no atendimento ao cliente e a informática. Legal. A informática, eles são muito ligados na rede social, mas o básico mesmo do Excel, do Word, né, tal, eles não dominam muitas vezes, né? Então, é necessário... Um outro aspecto também que a Andréia acabou trazendo para a gente é a questão do portfólio, né, gente? Até que ponto e até em que tipo de vaga isso também deve ficar... o jovem, ele deve ter esse tino, ó, para essa vaga eu tenho que enviar um portfólio, para essa vaga eu não tenho que enviar, tem isso, Silvano? Tem. O ideal é o seguinte, não existe o currículo para todas as vagas. Porque o jovem normalmente ele pega um currículo e toda vaga que aparece ele manda o mesmo currículo. Cada empresa tem uma cultura e valoriza determinadas competências. O importante é ele analisar a vaga que ele vai se candidatar, a empresa que ele está candidatando, ler um pouco na internet sobre a história da empresa, porque ali ele consegue ver os valores da empresa, a missão, a visão, e tentar ver o que ele é forte com relação àquela empresa e colocar primeiro esses pontos mais fortes, que aí vai atrair, porque a gente começa a ler, opa, tem a ver com a gente aqui. Porque ele padroniza o currículo e manda para todo mundo, aí você começa a pegar currículos que tem mais essa aderência, entendeu? Porque, igual eu falei, a gente está no momento que o número de currículos que a gente recebe é grande demais. A gente não tem uma equipe de RH muito grande. Então, a gente tem que analisar. Você começa a analisar os primeiros 50, acha ali 5 que tem essa aderência, alguém que leu sobre a empresa e começa a colocar as coisas fortes dela que tem aquela aderência, a gente já chama para entrevista. Desses currículos até que chegam para vocês reflete, né, o contexto que a gente está vivendo agora, o momento. Né? E com a lei de estágio, né, Rafa, a gente tem aí uma situação boa para esse jovem, porque essa exigência, né, não precisa estar ali no currículo no sentido de experiência profissional. A lei traz um bom indicativo que agora a gente precisa alcançar o cumprimento em 100% desse indicativo. A Lei 11.788, ela coloca que é proibido que uma empresa exija em um processo de seleção de estágio qualquer tipo de experiência. Então, naquele momento, o jovem deve se atentar às características que, na vida pessoal dele, podem chamar a atenção durante um processo seletivo, tanto no currículo quanto na entrevista. E aí eu chamo a atenção para 2 pontos. A Andréia trouxe a importância das atribuições na comunidade. Nós tivemos uma estagiária que, enfim, foi efetivada, depois se tornou coordenadora de RH, e uma das principais ferramentas que chamaram a atenção ali nos processos internos de seleção, ela dizia que coordenava o coral da igreja do bairro dela. Então, pera lá, se ela consegue comandar 50 crianças em uma mesma sintonia e fazer daquela uma apresentação disciplinada e exitosa, ela vai saber trabalhar em equipe, né? E eu, enfim, me divido nas funções, em partes, no Núcleo Brasileiro de Estágios, em parte em sala de aula, tentando ensinar a história, mas também identificar pessoas para o mercado. E esse ano eu ouvi de uma aluna do 3º ano, até depois levei isso em sala sem mencionar o nome dela, que ela não tinha talentos. Professor, eu não tenho talentos. E aquilo me marcou tanto, porque, na verdade, na hora eu conseguiria enumerar 5 dela. Atenciosa, disciplinada, responsável, extremamente respeitosa, dedicada. E aquilo para ela era quase como se fosse uma obrigação, quando, na verdade, é o pontapé inicial para a construção de uma carreira extremamente bem-sucedida, né? Não há pedra preciosa que não precise ser lapidada. E apresentei isso a ela, e ela, numa entrevista, então, daqui em diante, eu já sei dizer que eu tenho algum potencial. É isso. Poxa, que legal. Que bacana trazer essa experiência pra gente. Inclusive, eu vou jogar a bola aqui, né, pro nosso Gabriel, assim, as vantagens. Vou deixar você pensando, porque tem uma participação aqui no WhatsApp. Queria que você destacasse, assim, e defendesse, claro, o peixe, né? Quais as vantagens de contratar um jovem, assim, né? Quais são as vantagens que uma empresa tem ao contratar um jovem? Antes disso, antes da sua resposta, tem aqui participação, pelo WhatsApp, fãs e amigos da banda Inc. de Congonhas, super acompanhando o programa. Parabéns aos amigos, arrasam. Valeu, galera, aí pela participação aqui com a gente. Que isso, hein? Fã lá em Congonhas. Tá vendo? Banda top, hein? Tá top. Não, que massa. A gente agradece muito que estejam assistindo a gente, que estejam gostando. Muito bom, gente. Então, Gabriel, quais são as vantagens aí que você acha que as empresas acabam tendo ao contratar um jovem?
Fora que você pode aprender muito com o jovem e passar muitas coisas para que ele possa estar aprendendo também, ele pode realmente ser um empregado, sair dessa faixa de estagiário e acabar sendo um empregado que realmente você estava precisando naquela vaga da empresa. Isso pode ser um grande diferencial e um potencial empresa escolher um jovem para começar a trabalhar com eles. Legal, mas alguém quer destacar alguns fatores positivos aí que as empresas têm ao contratar jovens? Vamos lá. Eu acho que por ser jovem a gente busca sempre inovar em alguma coisa. E até pelo fato da gente não saber muito como lidar com o mercado de trabalho, às vezes esse não lidar ensina a gente e os outros a lidar de uma forma diferente. Então, buscar soluções diferentes, buscar projetos diferentes que seja. E eu acho que isso é uma das vantagens. Né? A ausência de vícios, né? Sim. Quem está no mercado há muito tempo tem comportamentos que são difíceis de serem recolocados, repensados, e o jovem chega no mercado com muita energia, é claro, com pontos a serem trabalhados, mas ainda sem nenhum tipo de repetição que já ficou lá atrás e não é mais construtiva ou no ritmo adequado do Ideias âmbito atual. novas, né, Sabe gente? um ponto que é interessante no jovem? O otimismo. Então, assim, diante de situações difíceis, é mais fácil para ele pensar em soluções. E nesse momento que a gente está vivendo, aqui, você abriu o programa falando dessa dificuldade de entrar no mercado de trabalho em função da crise, a gente está precisando de pessoas que tenham soluções. E o jovem, espontaneamente assim, a criança mais ainda, mas a criança não trabalha, né? A criatividade está muito aflorada, porque ainda não teve experiências negativas, não foi tão punido com relação ao pensar, porque a gente vai envelhecendo, não que não sejamos criativos, mas talvez pela experiência, a gente acha que Vai sendo deve ficar muito limitado, vai né? ficando limitado, não vamos sendo podados. E nos jovens isso é muito natural. Eles têm ideias brilhantes e talvez uma dessas ideias é o que realmente a empresa está precisando, sabe? Bem Muitas legal. empresas hoje, né, estão comprando essas ideias novas, né? Que bom, então, né? essa é uma realidade. O empreendedorismo está aí, né, criando as ideias novas, né, e gerando até outras empresas. Muito bom. De volta com essa edição aqui sobre jovens no mercado de trabalho. Gente, comente e participe do programa que ainda está em tempo. Vamos lá, gente. Vamos seguindo aqui, então. Porque a Andréia comentou com a gente a respeito desse processo aí de seleção. E eu queria que a gente entrasse na questão da hierarquia, né, Rafael? É algo assim ultrapassado, porque muitos jovens, ao mesmo tempo, quando vêm para uma empresa, eles trazem inovação, né? E esse processo hierárquico que a gente tem hoje nessas empresas, ele é ultrapassado? Não. Na verdade, o jovem traz inovação, traz muita energia, mas é importante a gente lembrar que nós todos temos 2 ouvidos e uma boca. Então, em início de carreira, há uma lacuna de valores que a gente precisa observar para aprender. Eu, no meu primeiro estágio, onde eu, enfim, tracei a minha carreira, fiquei 1 ano e 10 meses até ser efetivado. Depois, mais 2 anos até ser promovido. E nesse período, 1 ano e 10 meses, eu vi várias outras pessoas serem efetivadas de maneira mais ágil, mais rápida. Então, eu diria que a hierarquia existe porque tem aqueles que contam com mais experiência e vão transmitir. E aí cria-se aquela imagem de que o gestor, o chefe, é um inimigo. Na verdade, primeiro passo, ele que te escolheu. Então, naturalmente, ele já é alguém a quem você deve ser um pouco grato. E ele quer que você contribua bastante para a empresa ter bons frutos. Então, aquelas pequenas dicas, as orientações, o feedback, todos eles vão caminhar para o amadurecimento do jovem, porque a consequência disso vai ser uma qualidade maior para o produto final, para o resultado da empresa. Então, eu diria que o feedback é um momento em que eu, pessoalmente, sempre quis escutar para ver exatamente onde eu estava errando. Porque aquela história das mochilas, né? Se eu imaginar que eu tenho 2 mochilas, que a da frente é das virtudes e a de trás é dos defeitos, eu vou sempre ver as minhas virtudes, nunca vou ver os defeitos, vou ver os defeitos da pessoa da frente e não vou ver as virtudes. Então eu sempre procurei arredar um pouquinho para conseguir olhar qual era a competência do colega, para poder aprender com ele e para escutar, sobretudo em início de carreira, para poder mapear em
todos os aspectos que eu podia cometer algum equívoco para evitar que esses equívocos acontecessem. Então, eu diria que a hierarquia é natural, mesmo porque ela não é engessada, nem estática, nem eterna. Você vai naturalmente colher aquilo que você plantar, e eu vejo esse como um processo extremamente saudável e que serve para que a gente alcance patamares maiores, e por mais difícil que seja a subida, eu tenho a impressão de que a vista é cada vez mais bonita. Que bom, né, Rafa? Muito bom, valeu. Bom, e falando sobre esse processo todo de entrevista, Silvana, eu queria jogar um pouquinho para você, né, que está aí diretamente relacionado a esse processo de RH, né? O que esse processo de entrevista ele pode dizer sobre o candidato? Pois é. Quando estamos com o candidato na nossa frente, a gente quer saber verdadeiramente quem que é aquela pessoa. Porque, na maioria das vezes, o currículo não retrata muito bem a experiência ou quem realmente é a pessoa. Então, algumas empresas usam as redes sociais para poder, porque nas redes sociais a pessoa é verdadeiramente ela mesma. Então, é preciso que o jovem ele tenha cuidado com o que ele coloca no Facebook, né, nessas redes sociais, porque ali ele pode destruir a reputação dele. Né? Também diz sobre ele, né? Diz aquilo muito ali sobre ele, né? identidade. Por exemplo, na época que existia aquele Orkut, aquele era ótimo. Os meninos lembraram ali o Orkut, ó. O Orkut, eu estava contratando um analista e aí entramos lá no Orkut dele e estava lá, odeio trabalhar. As comunidades que ele curtia. Odeio trabalhar, odeio meu chefe. Eu falei, não, como é que eu vou contratar uma pessoa dessa? Como participa dessa comunidade, o teste dele foi perfeito, ele já estava praticamente selecionado. Vamos dar uma olhada no Orkut dele, e ele perdeu a vaga por causa disso. E hoje o Facebook, que é a bola da vez, né? Então é importante ter cuidado com isso, viu, gente? Legal. E Andréia, também aproveitando esse gancho aí, né, Andréia, você queria destacar a respeito desse autoconhecimento, porque muitas vezes as pessoas vão para a entrevista e não se conhecem, né? O Rafael falou um pouquinho, trouxe essa experiência aí de uma competência que ele identificou numa aluna e que é algo corriqueiro, né? Porque muitas vezes os jovens não conseguem atribuir as qualidades a eles. Provavelmente em quase todas as entrevistas vai ter a tal pergunta, me fale sobre você, quais são seus pontos positivos, pontos negativos. É quase inevitável essa pergunta, né? E não saber respondê-la compromete demais a sua performance. E responder essa pergunta não é fácil. Talvez aqui, se a gente fizesse para nós mesmos essa pergunta nesse momento, será que a gente se sairia tão bem assim? Porque isso passa pelo autoconhecimento. Então, é importante que o jovem busque, para além do espaço acadêmico, da sala de aula, né, oportunidade de se autoconhecer, porque isso vai aumentar as suas chances na entrevista e na carreira, porque o primeiro passo é entrar, mas e permanecer? Já pensou nisso? E ser promovido, e ser efetivado. Então, quanto mais eu sei quem eu sou, quais são os meus objetivos, os meus propósitos, meus valores, minhas competências, meus pontos a desenvolver, mais chances de permanecer e de seguir uma carreira com mais sucesso. Gente, infelizmente o nosso bate-papo acabou, mas foi uma delícia, né? Dicas preciosíssimas aqui. Não é não, Gabriel? Foram boas, né? Muitas Dá para levar para a vida, né? Com certeza. Cada palavra é um grande aprendizado para cada jovem que realmente quer se endereçar no mercado de trabalho. Aquele que realmente tem a capacidade de querer começar a trabalhar. Não aquele que se mantém parado, estável, mas aquele que realmente tem força de vontade e realmente quer um futuro brilhante para ele mesmo. Gente, valeu, viu, a todos vocês aqui pela troca, né, de conhecimento, sempre muito bom.